O que é a palhaçaria sagrada? Boa pergunta. Palhaços, palhaças e palhaces. Encontramos essa figura cômica em muitos lugares do nosso mundo moderno. Nos picadeiros do circo, nos palcos do teatro, nas praças públicas, na televisão, no cinema, nas redes sociais. Aliás, dá um like aí, galera! Até nos hospitais e nos campos de guerra. Fazendo rir, sempre o avesso da lógica da nossa sociedade. Talvez o senso comum hoje seja que palhaços são apenas figuras bobas, estúpidas, com o intuito final de nos fazer rir e entreter com a sua ingenuidade. Mas eu estou aqui para falar para vocês que não. E que isso talvez seja uma visão um tanto redutiva de uma figura ancestral, potente e poderoso que existe desde o início dos tempos e que tem um papel fundamental no equilíbrio e sobrevivência da sociedade humana. Ou seja, a palhaçaria é algo muito sério. A palhaçaria é algo muito sério. Sério, ério, rio, pô. Parece simples fazer rir. Mas tenta. Vai, tenta você. E não estou falando só de contar uma boa piada ou relatar uma situação engraçada que aconteceu, nem escorregar numa casca de banana. Diferente dos atores cômicos e os artistas de stand-up, a especialidade específica e mágica dos palhaços é nos revelar o seu ridículo, inato de cada um de nós, e rir disso em conjunto, reconhecendo assim a nossa humanidade em comum. Bonito, né? E isso não é tarefa fácil. Se colocar literalmente ao avesso, revirando a nossa pele ao contrário, para revelar o que consideramos errado ou feio, os nossos defeitos, revelando o que nos faz sentir vergonha. Ao longo da vida, construímos fortalezas de defesa, tentando esconder essas facetas e não deixá-las aparecer. A sociedade que nos ensina isso, e sentimos na obrigação de cumprir com aquilo que a sociedade nos exige. A palhaçaria existe para derrubar essas fortalezas e desconstruir tudo isso. Certo. E a parte sagrada, como fica? É que não se trata de uma estética, nem uma maneira de fazer ou modo de vestir, mas o porquê fazer. A palhaçaria sagrada é justamente a ideia de devolver a profundidade e responsabilidade a essa figura do riso. Repensar a função do palhaço ou da palhaça.
ou do palhaço. Pagou. Entendeu? Ainda bem que muitas pessoas vieram antes de mim e pensaram sobre essa função sagrada dos palhaços. Quando começamos a investigar, descobrimos que essa figura do palhaço, o fazedor do riso, está presente em todas as culturas e povos ao redor do mundo, mesmo que de forma muito diferente do nosso. Nessas outras tradições, principalmente dos povos nativos e originários, o palhaço tem um papel fundamental e profundo de cura pelo riso. Como parte integrada da sua sociedade, o seu papel vai muito além do mero entreter ou do nosso contexto do espetáculo. São esses palhaços que fazem a ligação entre a vida cotidiana e o sagrado, e por isso são considerados verdadeiros xamãs ou curadores. Xamãs do riso que possuem a mesma importância que o cacique e os líderes espirituais. Nada fica fora do alcance de sua sátira ou ridicularização. E por isso, são reverenciados e protegidos pela sua comunidade. Apareçam tanto no dia a dia do seu povo, como nos momentos mais dramáticos e nos rituais sagrados, servindo de válvula de escape das tensões do grupo. E tudo através do riso, da ridicularização e fazer as coisas ao contrário do senso comum. E ninguém vai reprimi-los, porque são considerados sagrados. Nos povos norte-americanos, tem os Heyoka, do povo Lakota, os Koshari, do povo Rupi, os coiotes e os corvos, os tricksters, e os conhecidos como palhaços da lama. Na África, encontramos em muitos povos a figura do trickster Anansi, o Homem-Aranha. Na Índia, a personagem cômica Vidusaka, o servo do herói mítico que explica a trama para os espectadores. E na China, até hoje, aparece a figura cômica acrobática do macaco na ópera chinesa, aquele que traz a resolução da trama desmascarando o mal. E aqui no Brasil, temos os Xochuás, os fazedores do riso do povo Curaó, aqui de Tocantins. Na mitologia deste povo, eles nascem das plantas cultivadas, da batata de ramo, do milho, da abóbora. Seus movimentos e corporeidades se originam na imitação de plantas e animais e usam os elementos da natureza, folhas e galhos, na confecção de figurinos e acessórios. É imitando a planta que esses derrama, porque é bem enramado, eles uma parte da segura com o pé para um lado e com o outro os braços, né? Esse tudo ritmo que nós faz é ritmo dessa planta. Um amigo meu já foi para lá para brincar com eles, com os Xochuá.
Não se parecem, mas são parentes. Mantendo vivo este espírito de rir e brincar. No povo guarani, existe o tongo, que faz tudo ao contrário e que realiza a dança do guerreiro, o chondaro, só que de forma lúdica. É o chondaro tongo. Quando a gente está desanimado, a gente começa a dançar o quê? A dança do chondaro, né? Por quê? Porque quando a gente sente o nosso corpo fraco, né, o nosso corpo desanimado, a gente dança esse chondaro para o nosso corpo ele voltar ativo. É a mesma coisa, o tongo, né, ele faz a pessoa rir, a ser curado, levantar, brincar, sorrir. Num outro povo, os Cariri-Xocó de Alagoas, a figura do riso não é incorporada por uma pessoa, mas sim evocam o espírito ou energia do riso através de canções e danças lúdicas. Eu também fui até lá para dançar com eles. Curioso também de observar que nos povos originários costumam rir muito, como o ar que respiramos, numa atmosfera contagiante de alegria e brincadeira. Um espírito de alegria que permeia apesar da adversidade. Lendir, sábio do povo Lakota, uma vez disse: para as pessoas pobres como nós, que perderam tudo, que tinham que enfrentar tanta morte e tristeza, o riso é um presente precioso. Quando estávamos sendo mortos como moscas pelas doenças do homem branco, quando fomos empurrados para dentro das reservas, quando as doações de comida do governo não chegavam enquanto morríamos de fome. Nesses momentos, assistir às brincadeiras de um reioca deve ter sido uma bênção. Voltando ao Ocidente, a história também é longa, juntando uma grande tradição de figuras cômicas, que vai desde os mimos do teatro grego, os bufões, saltimbancos, bobos da corte, os zani da comédia dell'arte, os charlatões e até chegar nos palhaços do circo. Mas vou dar um grande salto, avançando diretamente para a palhaçaria nos dias de hoje. E trago aqui, com a ajuda da minha amiga e bruxa da palhaçaria, uma bela hipótese. O palhaço moderno evoluiu das telas preto e branco do cinema mudo. Chaplin e o seu vagabundo é o bisavó de todos nós. Colocando essa figura como protagonista, contou as histórias dos menos favoráveis
histórias de dificuldade, resiliência e esperança através do riso. Isto foi inovador também por trazer uma narrativa inteira contada por um palhaço. Logo em seguida, grandes e famosos palhaços dos circos como Grock e Charlie Rivel começam a ocupar os palcos com a sua arte de fazer rir. Anos depois, surgem uma série de escolas e mestres de teatro começando a inserir o treinamento e ofício da palhaçaria como elemento integral da formação de ator. Mestres como Jacques Lecoq e Philippe Collier na França, Richard Puccinco e a sua discípula Sue Morrison no Canadá, Luiz Otávio Burnier e Lume Teatro no Brasil, desenvolvem metodologias e práticas para trabalhar o palhaço pessoal de cada um. Tá muito bom. É muita banana. Alô? Sim, claro. Inicia também um processo de repensar a figura e a função do palhaço, para que este possa falar aos dias de hoje. Um palhaço que celebra nossa humanidade e os momentos em que podemos tocar um ao outro através do riso. Isso mesmo. Obrigado. Vocês querem exemplos ou bananas? Exemplos, claro. Tenho vários. É até difícil escolher. Esse aqui é também mestre. Mestre em disfarçar que é palhaço. Porque ele pensou: se olhamos para os líderes mundiais, veremos que são ridículos. Mas quem está lá, entrando no parlamento, no Senado, no Congresso, mostrando para eles como são ridículos? Então, ele pensou: vou me vestir de terno e carregar uma maleta 007. E assim, eu vou conseguir ser um deles, só que fazendo as bobagens que mostram o quanto são ridículos. Esse aqui é aquele meu amigo que foi brincar lá com os rotuás. E depois que ele voltou, ele ficou com vontade de trazer essa brincadeira deles aqui para a Selva de Pedra. A única coisa que ele queria era provocar o impulso da brincadeira. Não era nem a apresentação. Era como construir algo em conjunto. E o riso vem deste jogar coletivamente. Sem ideias prévias, só o prazer de brincar que vai contaminando e ganhando espaço cada vez mais. Esse aqui sou eu. Gosto muito. Às vezes a gente escolhe um contexto atual, algo que a gente quer falar sobre. Aqui, eu estava pensando muito na imagem das mulheres, principalmente nos filmes da Disney, das princesas, onde o desfecho ideal é sempre e viveram felizes para sempre. Para mim, realizar esta cena era catártico. Ao mesmo tempo, assumir essa figura da Frozen e trazer uma nova leitura para isso. Me divertia demais. Quando você encontra algo que você tem muita vontade de fazer, você precisa sentir a ligação afetiva com aquilo e o quanto acredita que aquilo é para você. É uma brincadeira que dá vontade.
E sabe algo muito bonito que tem acontecido? Um encontro. Um encontro entre os palhaços daqui, da Selva de Pedra, e os nossos parentes dos povos originários. Iniciamos um movimento, chama-se Povo Parri, e este movimento cria uma grande troca, tão bonita e potente, que parece que juntos iremos vencer qualquer adversidade. Porque palhaços, palhaças, palhaces são ponte entre as pessoas. Existe um campo coletivo onde, independentemente da cultura, o riso impera segundo regras universais da comicidade. E justamente aqui é uma das grandes forças do riso, sua capacidade transformadora de tocar toda e qualquer pessoa, não importando a sua origem, criando uma situação concreta onde todos somos iguais e membros de uma mesma espécie. Palhaçaria sagrada é uma maneira de entender o mundo que é um todo, e não como a nossa sociedade fragmentada. Nós estamos acostumados que as pessoas precisam ir aos teatros e pagar um ingresso para nos ver. Mas existem muitos outros campos onde podemos exercer este nosso papel e trazer a energia do riso. Sagrado não é sorrir, ridicularizar ou parodiar as coisas que estão erradas. É também entender que o riso traz leveza, leveza de espírito. Transforma algo pesado em algo mais leve. E precisamos disso. Penso que nos dias de hoje precisamos muito, muito disso.